Então, boa noite, gente. Eu vou já passar para a correção, porque eu acho que é mais fácil, porque depois a gente vê alguns assuntos, que algumas dúvidas podem ser em cima das questões mesmo, né? É mais tranquilo. Todo mundo consegue escutar e enxergar bem? Peraí, é importante eu... Ixi, peraí. Deixa eu sair. Peraí, eu vou sair e já volto. Agora sim, agora vocês me escutam melhor também. Hoje que eu resolvi não olhar a tela de entrada, eu não toquei. Eu não toquei que tava laranja ali também. Que eu não tava enxergando isso, é verdade. Hoje que eu resolvi não testar, ocasionalmente deu problema. Mas vamos lá, deixa eu só fixar isso aqui. Então eu vou compartilhar a primeira avaliação, só ver qual é ela. Aqui. Vocês já enxergam? Pronto, acho que vocês já estão enxergando, né? Sim. Vocês estão enxergando, gente? E ficou assim um silêncio. Tá, perfeito. Então vamos começar. Tudo ok. Obrigado. Deixa eu ir para a tela certa, essa aqui. Por que ele botou para cima? Não sei por que esse negócio mexe nessa. Não, ainda botou. É que eu peguei na errada, agora sim. A questão que eu tenho aqui, elas mudam de ordem, tá? Não se preocupem que isso é normal. Mudam tanto de ordem o número delas quanto as alternativas. O que é retificação? Sem precisar olhar para ela, mas eu vou olhar uma por uma depois, é adicionar água para baixar a graduação alcoólica de destilado. Tá? Não é, por exemplo, a perda que ele tem por evaporação. Quando a gente diz que um destilado é retificado, não é que ele perdeu álcool, é que ele teve adição de água para trazer o grau alcoólico para o que era desejado. Eu esqueci de silenciar essa guia aqui, só um minutinho. Pronto, não está fazendo barulho. Aqui, que era a segunda aqui, né? A perda de graduação alcoólica devido ao envelhecimento não é chamada de retificação. O blend é o blend, tá? Inclusive, no caso dos destilados, normalmente se usa blend, não corte, assemblagem, qualquer coisa assim. Não é a perda de graduação pela mistura também, né? De aguardentes mais fortes com mais fracas. E também não dos destilados. Se tem alguma questão? Não. Então, vou continuando. Sobre a destilação, a primeira alternativa que eu tenho aqui é descontínua quando se usa coluna, pois cada uma separa uma parte do destilado. Não, ela é contínua ou descontínua. Peraí, tem um cachorro enchendo o saco aqui. Eles adoram começar quando a gente começa. Acho que foi, vamos continuar. Contínua ou descontínua tem a ver com o que tu usa, né? Seja alambique ou coluna. Essa é a diferença, tá? Não é porque tu usou todo o vinho da vinícola de uma vez só, não é que é a segunda
que está posta ali, não é nenhuma outra relação, tem a ver com o método, com o equipamento que é utilizado, tá? Então, é contínua quando tem coluna. Essa primeira está errada, porque diz que é descontínua quando se usa coluna, em que pese que a coluna faz um pouco esse papel de separar os destilados em diferentes frações de uma vez só, e mandar para baixo tudo que não serve. Ela é contínua quando destila-se todo o vinho de uma vez só, não, porque tu pode destilar, se tu for um pequeno produtor aí, enfim, tiver um destilador de 1.000 litros e tiver 1.000 litros, tu fez isso, né? Essa questão não tem sentido. Não pode começar contínua e terminar descontínua, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Tem uns até que chamam de semi-contínua, porque tem uma... porque é com coluna e com massa de volume fixo, mas não é o caso, não é que ela comece contínua e termina descontínua, ela começa e termina do mesmo jeito. É contínua quando utiliza essa é o correto, né? E pode começar, tá, mesma coisa, né? Também não pode o contrário. Tudo certo até aqui? Então... a próxima, a destilação fracionada de uma bebida alcoólica divide-se sucessivamente em... aqui se errasse a ordem também, por isso estava sucessivamente, né? Até para ficar mais óbvio. Cabeça, cauda e coração, está invertido aqui. Cabeça e ombro e pé, né? Não foi inspirado na musiquinha da Xuxa, mas não, evidentemente. E é engraçado que essas palavras, é claro que elas variam de idioma para idioma porque são traduzidas, mas elas costumam ser as mesmas, tá? Cabeça, coração e cauda, que é essa terceira aqui mesmo, que é a que está correta. Cabeça e coração, pé não é, o pé não existe. Cabeça, anjo e cauda. Anjo não é algo destilado, a fração melhor do destilado, mas sim costuma chamar de parte dos anjos aquela que evapora no envelhecimento. Você tinha que saber de duas coisas aqui, né? As frações e saber que a parte dos anjos não tem nada a ver com isso aqui. Vamos lá. A próxima, sobre o uso de madeira em destilados. Prestem atenção, genericamente, tá? Eu estou perguntando no geral. É obrigatório? É obrigatório para alguns. Genericamente, tu não tem obrigação. E aí já remete para essa questão que está correta, que depende de cada destilado. Risco, por exemplo, não se preconiza no Peru o envelhecimento. Serve para disfarçar destilações mal feitas? Até o pessoal tenta fazer isso, mas não tem lá tanto sentido, porque tu não vai pôr o teu pior destilado no teu melhor recipiente. E nem sempre dá certo, tá? Melhora, dá uma disfarçada. Às vezes o tempo longo oxida alguns compostos com cheiro pior, mas não serve bem para isso. Se a madeira precisa ser nova, não. E muitas vezes é preferível que ela seja usada, para não ser tão impactante de aromas e sabores de madeira. E se aumenta a graduação alcoólica? Aumentar de jeito nenhum, pode ser que diminua, né? E tende a diminuir, não a aumentar. Depois a gente tem que, segundo a legislação brasileira, brandy sem olhar o resto aqui, eu vou dizer para vocês que é um destilado de vinho. É isso que estava ali? Sim, é isso que estava ali. Não é um destilado de gengibre, tá? E o tal do conhaque de gengibre é uma aguardente composta, porque tem cana e gengibre, e raramente, hoje eu acho que nenhuma mais tem nada de uva. No começo eles começaram estragando, né? No começo eles começaram. No começo eles eles iam piorando a aguardente de uva, né? O brandy, à medida que iam pondo cana. Quando a Real Blind, a Adréia, começa a esculhambação. E aí, depois disso, praticamente hoje ela é cana e extratos aromáticos do gengibre. Aguardente de vinho composta, não é uma aguardente. Aguardente composta é composta, né? Senão daí não é de vinho. Brandy é qualquer aguardente. Essa palavra, o resto do mundo pode significar qualquer aguardente, tá? Mas não é o caso aqui na nossa concepção, brandy é aguardente de vinho, porque a tradução de brandy literal é vinho queimado, né? Enfim, aguardente, e não necessariamente aguardente de vinho. Mas pra gente brandy é
Um aguardente um aguardente de vinho mesmo, né? Seria o conhaque fora de conhaque. E no resto do mundo, quando tu não diz do que é possível que vocês vejam um brand de alguma coisa. Quando não diz do que é, a gente está falando de aguardente de vinho. E também não é a mistura de destilados. Até a mistura de brands pode ser, né? Para fazer um blend, grande parte das vezes é um blend. Até para ter uma característica parecida e perene da casa, mas não é isso que se chama blend. Estamos aqui. Certo? Segundo a legislação brasileira, pisco é o quê? O destilado de uvas, do fermentado de mosto aromático. Tá? Não é mosto sem ser aromático e não é mosto sem ser fermentado. Qualquer dessas coisas não associadas não está certo. Não é um simples destilado de vinho, porque senão seria um brand. Tá? Não é um destilado de bagaço fermentado, seria uma grapa. Se é aromática ou não é outro problema. Não é um destilado de vinho aromático e não é puramente um destilado de mosto. Né? Destilado de mosto sem álcool não sai nada, sem ser aromático não pode ser chamado de grapa. Com álcool e sem ser aromático deveria ser um brand. A próxima, a destilação do mosto de uva gera o quê? Bom, é praticamente o que eu respondi na outra, nada. É praticamente o que acontece quando concentra suco de uva, né? Vai sair uma aguinha com um aroma, que é o que é volátil, mas não gera nenhum produto de origem alcoólica. Ah, mas não tem sim essa questão? Tem. Vocês podem informar um cliente diretamente que é um mosto, o cara vai achar pro resto da vida. E vai na próxima empresa e fazer a mesma pergunta. Vai fazer a mesma pergunta dizendo, mas lá na outra é de mosto. Não é, né, gente? É de mosto fermentado e de uva aromática. Para ser pisco, né? Porque a destilação de mosto não fermentado não gera nada. Uma vez, e isso é importante, parece que é bobagem, mas é importante. Numa aula, até uma aluna disse que a Chandon guardava uva, guardava mosto para misturar, para fazer os blends. Eu disse, não, mas eu fui na Chandon. Eu disse, sim, eu trabalhei na Chandon, eu sei que não. Está dizendo que eles guardam vinhos, guardar mostos ou uvas é outra coisa. Então, parece bobagem, parece detalhe, mas é importante. As pessoas acabam entendendo errado e passando adiante errado. E talvez alguns de vocês mesmo tenham entendido errado, apesar de a gente ter comentado várias coisas antes, falado em fermentação alcoólica, falado em destilação, pode ser que alguns não tenham bem entendido. Vocês podem ir perguntando coisas, tá? Tanto interrompendo com o microfone, não tem problema, quanto no chat. Próximo, a destilação do bagaço fermentado de uva gera grapa. Se ele é aromático ou não interessa, ele gera grapa. Não gera pisco, é de mosto fermentado aromático, não gera conhaque, porque conhaque é um destilado de vinho da região de conhaque. Não gera brand, que é o conhaque de fora de brand, de conhaque, fora da região, lá, vamos dizer assim, fora da denominação. E não é armanhaque, que é a mesma coisa do armanhaque. O contrário seria, né? De conhaque e armanhaque entram aqui como brand. Na segunda avaliação tinha alguma questão sobre isso. E tem aqui um destilado com congêneres. Não pode ser comercializado, tinha que recolher tudo que tem no mercado. Todos eles têm. Pode ser típico de uma matéria-prima, desde que em adequados limites, sim. Todas as matérias-primas têm um determinado número de congêneres, que não pode ser nem de mais nem de menos, né? Nem de mais para não trazer problema de saúde, nem de menos para tudo ou neutro parecido. Não é característico de qualquer matéria-prima, sim, é característico da sua respectiva matéria-prima. Se estiver dentro daqueles limites, né? Senão pode ser até descaracterístico. Foi adulterado? Não, até poderia ser, mas não é a questão, né? Não precisa ser adulterado para ter congênero. Aliás, o problema das bebidas adulteradas é ter um teor
ou, enfim, chinas é ter um alto teor de congêneres, né? Trazer... Não é incomum, eu deixei para vocês ali uns exemplos, não é incomum que aconteça aí bebedeiras em festa e meia dúzia de pessoas vai para o hospital cega, passando mal e tudo mais, por causa de metanol, por exemplo. E é uma aguardente composta? Não, você não é composta porque tem congênero, porque ele é do próprio produto, né? Não foi adicionado. E essa aqui eu até fiz o teste para ver o que acontecia. Se marcava uma só, ela não dava como certa, tá? E ela estava no plural, algumas pessoas não viram o plural aqui, tá? É a única que diz escolha A, se não uma só. 42 GL, a mesma coisa que 42% e é o mesmo que 81 proof. Lembrem da Absolute 50, a 100, daquela 100, que é porque ela tem 50%, né, 100 alcoólicas. Então, as corretas aqui seriam 84, 21 não, 42 estaria certo, e é o mesmo 42 ABV, tá bem comum a gente ver aí nos editoriais de bebidas falar em ABV, ao invés de volume alcoólico. Não é uma medida oficial, mas é bem possível que a gente enxergue por aí. E desta primeira avaliação era isso. Querem perguntar alguma coisa? Então, um silêncio hoje, assim, tá uma coisa, né? Pronto, então tá. E olha que se a gente terminar mais cedo, a gente encerra. Na aula presencial isso sempre acontece, as pessoas não perguntam, vamos sair mais cedo. Depois eu queria ver também se vocês têm mais algumas perguntas. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que ver aqui. A próxima avaliação, né? Eu tenho que passar e pedir para ele... Está carregando aqui, vamos ver. Eu acho que vocês já estão enxergando, né? Tá, perfeito. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho aqui sobre o blend de Jerez. Antes de eu ler as questões, blend de Jerez é um blend, né? Como o nome próprio diz, que não pode ser chamado de conhaque, da região lá de Jerez, né? Do triângulo lá entre Jerez de la Frontera, São Puerto de Santa Marta, não lembro. E são, né, é um blend com coisas um pouco diferentes, né, que não é feito de Jerez, mas é feito com, é elaborado um vinho para fazer a destilação, que pode ser contínua ou descontínua, frequentemente é contínua, né, principalmente nas casas de maior volume, tem que envelhecer nas botas de Jerez, que são de carvalho americano, de 500 litros, inclusive, são maiores, tem que ser usadas já para Jerez e por aí vai. Então, tudo que não for isso não está certo. É um destilado de vinho Jerez Manzanilla. Eu ainda fui mais meticuloso de botar que era o Manzanilla mesmo, que é um tipo de Jerez. É o que é salgadinho, é o de Sanlúcar de Barrameda, que é o que tem, que eu não tinha dito que é a que forma o triângulo lá. Santa Maria, isso aí. E ele é meio salgadinho, pela proximidade com o mar. Não é um destilado de vinho Jerez, tá? É um destilado de vinho da região de Jerez, ok, a questão está certa. Usa o bagaço fermentado de uvas prensadas para a elaboração de espumantes, não. A grande região produtora de espumantes, embora a cava não seja, isso é importante dizer, acredito que vocês tenham visto, cava não é uma denominação do Penedês, né, mas a grande produção de espumante é na Catalunha, né, no Penedês, que é de onde se originou o cava. Hoje eles estão até fazendo, como é que chama? O Corpinat, que é um espumante que é só de lá, do Penedês e tudo mais, tem que ser orgânico, tem que ter o vinhedo com não sei quantos anos, porque eles começaram parecidinho com o que a Alemanha fez lá da associação dos VDP lá, de dizer que esse é o meu vinho
não importa a lei, esse meu eu garanto, porque o vinho é melhor, porque o vinhedo é mais exclusivo, que produz menos. Eles fizeram isso com espumante. Deixa eu escrever aqui. Isso aí, né? É, Corpinato. É algo como nascido na Catalunha. E aí eles resolveram não chamar-se de cava, inclusive. Catalunha sempre briga com o resto da Espanha, mas eu acho que eles têm razão nisso. Restringiram aí. Cava é muito diferente entre um cava Gran Reserva de uma grande região, ou seja, do Penedês, é muito diferente de um cava qualquer do resto da Espanha. Até pelo preço a gente vê. Pegar um cava Gran Reserva barato, pode saber, não é da Catalunha, não é do Penedês. Mas eu falei tudo isso para dizer que não tem nada a ver. Tá, o bagaço das uvas do espumante provavelmente tem em toda a Espanha, mas a maior produção e mais conhecidos são lá no Penedês, na Catalunha, e que podem fazer o marco de champanhe, dizer, o marco de cava. Nada a ver com o blend de Jerez. Também não existe marco de Jerez, tá? É meio é um pouco lógico pensar, né? Num país que já está mais ao sul da Europa. Jerez que está super ao sul, espumante lá não é um grande negócio, né? Muito quente, a acidez vai lá embaixo, o teor alcoólico vai lá em cima, não funciona grande coisa. É o famoso Jerez muito seco, não. Jerez muito seco é um vinho, é um fino, é um Jerez fino, que é uma categoria de Jerez. E não é destilado com bagaço, não. Okay. Sobre o marque de champanhe. Bom, acabei falando sobre ele. O marque de champanhe, sim, claro, que daí não é cava, né? É champanhe. É o destilado do bagaço. Marque quer dizer bagaço. E ele acabou pegando aí a palavra para o destilado de bagaço. Professor. Oi, pode falar. Eu fiquei com bastante dúvida sobre o marco de champanhe, que eu descobri que na França é champanhe, achei muito engraçado o jeito que eles falam. E o marco de cava, eles usam... Que é o quê? Como é que é? É porque eu ouvi um vídeo falando sobre o marco de champanhe. E aí eu escutei o francês falando marque de champanhe. Eu achei muito engraçado. Marque de champanhe, né? Porque é o jeito que eles falam. Eu só observação. Ah, sim. Mas, assim, o que eu queria perguntar é se os dois usam o degorgement, as lias do degorgement para poder fazer o... Porque, assim, eu li alguma coisa sobre um deles usar o bagaço com o vinho que Marque sai de do... cava. Isso, mas é só o marque de cava, não é o marque de champanhe, não. Olha, já escutei falar que também usa, e seria super coerente. Eu, quando tive em Champagne, o cara me disse que eles... Não, mas não era para o marque de cava, não era para o marque de Champagne, estou falando bobagem, era para o Ratafia. Eu acho que é mais provável que eles usem isso é verdade. Eles acabam usando as borras de champanhe para fazer um negócio que eles chamam de ratafia, que é um Vandeliquer, é um vinho, é um mosto de uva. Olha só que interessante, o que eles fazem com a ratafia? Ao invés de pegar aquela uva, na verdade não é excludente, pensou, tirou o mosto para fazer espumante, para fazer o vinho base. Sobrou coisa ali. Prensa, pega esse mosto e adiciona álcool vínico, que nesse caso é das borras de champanhe, e faz isso que chama de ratafiar. É mais provável, eu tenho certeza que eles usam para isso, tá? Em princípio, o marca de champanhe é só com bagaço mesmo. Foi porque eu vi até as meninas falando na explicação do fórum que eles usavam a mãe, que aí eu fiquei sem saber o que era essa mãe. Aí abri vários sites, porque eu achei muito difícil encontrar informação sobre o marco de cava. E aí procurei, e em algum momento eu vi essa informação de que usava realmente o resto do degorgement. E aí pode ser em um caso muito específico, talvez. Mas não é o... Não, o marco de cava usa. Tá. Desculpa. Certamente o marco de cava usa. E o que eu ia falar? Eu até lembro que eu tomei um licor de marca de cava, que o cara tinha de ainda perguntei, tá, o que vocês usam aqui? Eles não, usa a borra também do cava. Então tá bom, professor. Obrigada, viu? Nada.
Vocês sabem que, a rigor, coisas que eu não quis, assim, encher muito o saco, até para às vezes ficar até mais confuso. A rigor, nosso próprio brand, a gente pode usar bagaço, a gente pode usar borra, né? E na grapa também. Na grapa está expresso lá, que ela pode ser um destilado de bagaço, pode as borras de um. Mas o predominante é o bagaço. Eu acho que eu não tinha visto uma por uma, né? É um destilado elaborado com champanhe. Não, não é um destilado de champanhe, tá? E vinagre de champanhe, não é o caso aqui, mas vinagre de champanhe também não é feito com champanhe. O cara não vai fazer um puta de um espumante e resolver que ele vai azedar para virar vinagre. Na verdade, é também um subproduto feito com bagaço, feito com o caldo, né, que sobra, com o mosto que sobra. A correta seria um destilado francês, porque é produzido fora de champanhe, pois a denominação de origem apenas permite espumantes, não? A denominação de origem para espumante é uma coisa e a para o marco de cava é outra. É o champanhe que usa destilado no licor de expedição, não? Isso existe, isso acontece. Eu particularmente gosto quando se usa brand, por exemplo, no licor de expedição, mas não é isso, que é a marca de cava. E não é um destilado de vinho, é um destilado de bagaço. Não sei quem falou. O conhaque. De antemão, eu digo que provavelmente a resposta seja um destilado de vinho. É um destilado elaborado com bagaço, não. Não utiliza, vamos ver, utiliza vinhos da região sudoeste da França que não servem para consumo, não. É bem rigoroso, você colhe as uvas, fermenta de um jeito especial lá, sem adição de CO2 e sem correção de açúcar, claro, e faz a destilação, inclusive até 31 de março do ano próximo. Não usa vinhos que até está no sudoeste, mas não usa vinhos que não serviam para nada. Nisso as grandes regiões de destilados costumam cuidar. No resto do mundo faz destilado e faz de qualquer jeito. Faz do vinho que não deu certo, faz do vinho... Não que fica ruim, mas eles têm uma denominação específica para isso. Alguém citou Lourinhã também. De fato, são as 3 denominações que existem no mundo apenas para destilado de vinho, apenas para blend. O resto do mundo costuma fazer com vinho, enfim, de segunda mão, com borra, com vinho que não deu bem certo, com vinho prensa e por aí vai. Isso não é um grande problema, tá? Deixa de ter toda a história e todas as características que conhaque tem, que a armagnac tem, que a aguardente de Lourinhã tem. É feito em toda a França, desde que siga regras da denominação de origem, não, a denominação é só para a região da Charente, lá de Cognac mesmo, não de toda a Charente. Bordeaux está em Charente. É um destilado de vinho aromático, não um pouquinho. É que eles usam lá Unha Blanc, Folha Blanche e Colombar, uvas bem pouco aromáticas. Não é o lance deles fazer um destilado aromático. A gente vai para o Marc de Cava. É um destilado francês? Não. Parece, né? Fala Marc, Cava, podia ser Cavar, qualquer coisa assim. E vamos lembrar que de onde sai Cava, né? De onde surge o Cava é Catalunha. E catalão é uma coisa que um misto de francês com espanhol, com se bobear português junto, né? É super estranho. E eles têm algumas palavras parecidas. E antigamente eles chamavam o espumante deles, deixa eu anotar aqui, é até engraçado, eu acho que eu tenho uma foto disso. Eles chamavam de... Eles são muito literais, né? Parece, o que eles escrevem é muito sonoro, eles chamavam de champanhe. Então era comum tu ver lá, por exemplo, Champagne Codorniu, escrito, grafado dessa forma. Mas não é um destilado francês, é um destilado espanhol. É um conhaque? Também não, né? Porque conhaque é de denominação de origem, é feito bagaço fermentado, verdade. É o blend de Jerez envelhecido em cavas, não, em que pese que cava para ele seja cave e poderia ser. Inclusive diz que a palavra cava surge daí, né, do espumante que ficava na cave, né, no nosso caso. Mas não é isso. Até porque não tem blend de Jerez que não envelheça, né? Então não seria, mesmo de qualquer forma, não seria correto. É um destilado de vinho aromático? Não. Parece que as variedades deles têm algumas mais perfumadinhas. Tem pouca coisa mesmo, tá, Rose?
tem pouquinha mesmo. Depois falando sobre o Armagnac. O Armagnac é um destilado espanhol, também não, ao contrário, esse é francês. Ele é um blend, como está anotado aqui certo. Ele não é feito de bagaço, ele é feito de vinho, né? Especialmente para isso. Não é o vinho de conhaque, mas é um vinho ali da região da Gasconha, de variedades semelhantes, quase todos. Eles seguem a mesma lógica ali de vinhos baixa graduação alcoólica, alta acidez e não aromáticos. É o destilado de borras de champanhe, também não. É um destilado de vinho aromático, também não é aromático. Tá, alguns podem argumentar, mas o produto tem um super cheirinho e coisa e tal, ok, mas não está dizendo um vinho aromático, né? O produto final até pode ser tido aí, isso ele seria super relativo ao que cada um entenderia como aromático, mas ele não é feito de uvas aromáticas. E o destilado base é Oswaldo pergunta se a retificação desses destilados acontece posteriormente ao amadurecimento. Por que tu acha que tu achas que sim, pelo visto? Tu acha por quê? Abril branco de 2015, enquanto o Oswaldo comenta alguma coisa, que droga. Por isso que eu digo, na dúvida, abram. Tem um textinho achei meio desnecessário, assim, virou meio chavão aí do mete o saca-rolha, mas às vezes eu acho que na dúvida é o que a gente compra, na média aí é melhor abrir. O Oswaldo disse que acha que, além de ocupar menos espaço nas barricas... Tem mais um pedacinho. Sim, primeiro, ocupa menos espaço nas barricas. Segundo, extrai mais coisa, né? A gente quer ele efetivamente tendo uma extração grande da madeira. Vamos lembrar que aquela madeira é usada, que ela vai sendo usada por muitos anos, até resolver que ela não cede mais aromas agradáveis, né? Não cede desagradáveis, mas já não tem mais aquela coisa interessante. Deixa lá 10 anos e parece que não deixou nada. Então, exagerando dizendo que não deixou nada. Mas eu vou dizer assim que, lembro na Aurora, tinha os destilados antigos deles, eu gosto daqueles das madeiras bem velhas, tá? Acho que ele cede menos e fica mais fino e menos amadeiradão, assim. Menos lenhame, como chamam os italianos, para bebidas com muito gosto de lenho na madeira. E o Oswaldo complementou aqui, de ter mais água não poderia diminuir a evaporação do produto? Até poderia, mas isso inclusive, mas vamos entender, parte do que é desejado para alguns grandes destilados é que a evaporação natural faça ele chegar na graduação que está adequada. Se vocês cuidarem, esses destilados, principalmente o whisky, pega esses whisky de longo envelhecimento, quase nunca eles são igual, de mesma graduação que os de base, 40 e tantinhos, basicamente porque eles se baseiam nessa ideia de deixar evaporar, deixar envelhecer e engarrafar. Poderia, diminuiria a evaporação, mas também diminuiria muito a que tem na madeira. O João pediu para falar sobre a água aromática. Não é um produto que existe, é apenas uma consequência se você fizesse isso. Provavelmente teria um pouquinho de álcool, tá? Dificilmente a gente consegue, mesmo naturalmente, colhendo a uva bonitinha, ter 0 de álcool. Tanto que qualquer bebida não alcoólica no nosso país é considerada que possa ter 0,5% de álcool. Acima disso é alcoólica. Tá, mas não fermentou nem nada, não fiz fermentar. Ok, você não fez, mas a uva, né, em si, a gente sabe que o primeiro vinho provavelmente surgiu desse jeito, né, fermentando espontaneamente. Pode ser que tenha fermentado. Pode ser que tenha esmagado, enfim, ficado horas na fila esperando para ser processada. Por isso que provavelmente ela teria álcool. Se vocês verem o que sai, por exemplo, do concentrador de suco, sai extremamente alcoólico. Porque concentrou, né? Tu vai tirar um tantinho só e aquilo acaba ficando super forte. Tanto que é um pinguinho para 1 litro, assim. Tem um cheiro... É tão forte de aroma que ele parece que não tem cheiro. Só quando tu põe em água, ou que seja em suco, sai aroma. Também, se vocês algum dia trabalharem aí com precursor de aroma, não, mas
O aroma isolado para fazer solução para treino, vocês vão descobrir que eles nos potinhos não tem cheiro, ou tem muito menos do que ele diluído, porque ele é tão forte que ele passa da nossa capacidade de conseguir perceber. De nada, vamos ver. O Heitor fez mais uma pergunta aqui. Eu vou lendo que é mais fácil. Num documentário que eu vi na Netflix sobre falsificação de vinhos, passava aqueles leilões super chiques, com vinhos tintos e brancos, que já estavam com mais de 30, 40, até 60 anos envasados, e que foram arrematados por valores altíssimos. Eu fico naquela dúvida se o sabor e o aroma provavelmente já estará perdido com a oxidação, para pagar milhares de reais um vinho. Bom, aí a gente tem que... Desculpa. Aí a gente tem que conceituar o que são aquelas coisas que duram 30, 40, 60 anos e o que são os convencionais que duram, quando muito, 10. Tem vinhos que têm potencial. Né? Então é um negócio bem complicado. Eu vou te dizer assim, que eu pessoalmente tenho um pouco de dificuldade de entender esses vinhos eternos. Não que eu acho que eles não possam ter potencial para isso. Mas se ele for vedado com rolha, a rolha em 30 anos está indo embora, tá? Se tu vai ver nesses vinhos comprados aí a leilão, ou comprado aí en primeur, com quantidade limitada, é prevista uma troca de rolha, que é uma coisa engraçada. É prevista uma troca de rolha, o sujeito vai lá, bate na tua casa, sei lá, Conde Scarpa, vamos lá, vamos trocar as rolhas da sua adega. Ele vai lá, troca, bota um pouquinho de CO2, porque ele acaba oxidando, né, na abertura, enfim, mais por precaução, fecha de novo e põe. A rolha não é eterna. Eu nunca vou, nem que eu seja milionário, não tenho, ao menos que o cara vá lá trocar a rolha para mim, não sou alguém que vai guardar vinho por mais que 30 anos. Tá? Se ele tem potencial para mais de 30, além do que a rolha aguenta, alguns têm. Eu já tomei vinho aí, não fui eu que paguei, evidentemente, mas eu já tomei vinho aí de... Era 70, eu não achei mais essa garrafa, não sei onde ela foi parar. Era um Tom Rothschild 70 e lá vai pedrada há uns 5 anos atrás, um pouquinho mais que 5, eu acho. E era um espetáculo. A rolha estava se desfazendo. Mais um pouco ele ia acabar ficando velho mesmo. Mas era um vinho que estava inteiraço. Com a cara horrível, assim, você olhava para ele e dizia, esse vinho não presta mais. Aí você cheirava e descobria que era outra coisa. E em boca também, vivo ainda, com tanino. Então, é muito relativo, tá? Eu volto a dizer, se eu fosse muito milionário, eu não sei se eu gastaria nesses vinhos de um montão de anos, assim, porque eu acredito que eles acabam se perdendo e virando um mito mesmo. Tu tá comprando muito mais a experiência de ter comprado o vinho, sei lá, que fez, já morreu, não sei das quantas, do que acabar tendo um vinho como ele era para ele ser. E outra coisa que é verdade, os vinhos licorosos resistem bem, tá? Graduação alcoólica alta, então eles já são oxidados, então faz lá muito mal que eles tenham um pouco mais de oxidação. Essa oxidação para eles não os torna tão desinteressantes, e eles têm força de álcool para aguentar. Esse sim, é bem possível que vocês vejam aí vários vinhos, vinho madeira de 1800 e lá vai pedrada, né? E já vi gente que tomou que disse que era espetacular, assim, parecia que era não exatamente de ontem, mas um vinho que tinha muita história para contar ainda. O Sour Grapes é interessante. Gramona é uma das grandes produtoras de cava. Grandes não, ela não é imensa. Mas é bem conhecida, faz cavas de alta qualidade. E é uma das que está entrando no esquema do Corpinato. Do Corpinato e do cava de Pará certificada. E pelo que vocês tenham visto, eles resolveram fazer, além do cava reserva e gran reserva, que é só de vinhedos velhos e que mais? 36 meses, sem mais algumas características. Aí eles chamaram de cava de Pará certificado, é isso? É bem recente, foi 2017, 2016, qualquer coisa assim. Gramona é um negócio interessante, tá? Quando encontrarem a cava da Gramona, comprem. No Brasil é caro. A Lusca perguntou aqui, claro, pode perguntar. O vinho sem álcool é considerado vinho mesmo pela legislação
legislação, não. O que eu tinha sobre isso lá nas primeiras aulas, tá? Mas não pode, é considerado fermentado desalcoolizado. Que bom. A cerveja, existe cerveja com álcool e cerveja sem álcool. Aqui estava, o Oswaldo tinha comentado isso aí. Para bebida cerveja tem, para vinho não. Então ele é um fermentado desalcoolizado. Não fui eu que paguei, né? Vocês acham que eu vou ter dinheiro para comprar um Mouton Hot Chili? Moscatel de Setúbal é bom. Não lembro qual foi o mais velho que eu tomei. Mas eu acho que foi esse, não é aquele pequeno, não é o Alambre, aquele pequenininho, e é bem velho mesmo. E eu tomei um licoroso de Lisboa, eu acho que era 86 a safra, inclusive. Tem uma rolha aqui por casa, que era muito bom. Isso, a resposta é não. Todo vinho tem que ter álcool. Eu acho que eu falei sobre isso numa aula, assim. E essa frase, ela ajuda muito, né? Porque vinho é de uva, tem álcool, e deveria ser feito com uvas decentes, vamos dizer assim. Vamos voltar aqui. Estou quase deitando aqui, né? Começando. Essa aqui, gente, perguntava sobre o pisco no Peru. Prestem atenção nisso. Por quê? Porque no Brasil ele é considerado um destilado de mosto fermentado aromático. No Peru, isso é um pouquinho, a concepção deles é um pouquinho diferente. Eles acham que todo pisco é aromático, mas que temos mais outros menos. E aí eles acabam entendendo como uma bebida destilada de mosto fermentado. Não é uma bebida de um vinho qualquer feito. Vai ser visando a produção de pisco, efetivamente. Não é de bagaço, mas é importante dizer, porque embora ele não seja, os antigos e ainda os pequenos produtores fermentam ele com bagaço, como se fosse um vinho laranja. E isso se dizia, e quando eu estudava, mais ou menos essa concepção mudou. Eles diziam que eles faziam isso porque, como a maior parte dos aromas está na casca, o pisco saía mais aromático. Mas como a gente sabe que grapa tem um cheiro forte, característico e um monte de congelo, eles também se faziam um pisco menos limpo. E hoje, modernamente, o que se faz é usar a levedura selecionada para dar aromas bem finos e usar só o mosto, fazer igualzinho o vinho branco. Não tem vinho no mercado, tá? Não é permitido por lei. O que tem é fermentado desalcoolizado de uva. Isso, né? A gente precisa começar a ler rótulos. A gente vai olhar champanhe sem álcool. Não é nem champanhe, não é nem espumante. É refrigerante de uva e maçã, normalmente. Vinho sem álcool. Daí ele bota sem álcool desse tamanho e fermentado desalcoolizado com a letrinha mínima que a lei permite lá, que te diz que tem que ser 1/3 da letra maior, se eu não estou enganado, para dizer tal coisa. Achou o quê? Onde achou que eu não entendi? Mas em princípio não, legalmente não existe. Uma coisa, já que fizeram essa pergunta, tem uma tendência de começar a aparecer vinho desalcoolizado, tá? Tá, agora que eu entendi isso. Tem uma tendência de vinho desalcoolizado por vários processos, seja fermentando com outras leveduras, inclusive as que não fermentam, não fazem uma boa conversão de açúcar em álcool, e aí naturalmente tu consegue baixar a graduação. E a gente tem que pensar que a gente está num mundo que está tentando bebidas mais leves e num mundo que está aquecendo. Aí, desculpa quem acredita em outras coisas, mas o dado real é esse, né? As regiões estão cada vez indo mais para o frio, né? Mais para norte e para sul, nos hemisférios norte e sul. E cada vez o teor alcoólico subindo, ou seja, talvez daqui para diante a gente precise começar. E tem uma linha grande de pesquisa já, de fazer vinhos menos alcoólicos. E tem um negócio que chama spinning cones, que é um negócio, é um destilador que parece um cone que vai tirando álcool, preservando os aromas do vinho, e aí faz um vinho mais decente com menos álcool. Alguns países permitem, outros não. E outra coisa que tem chegado bastante no Brasil, vinhos italianos de fermentação parcial. Como que chama vinho abaixo de 8%?
Eu não sei nem se é permitido, tá? Entendo que não. Entendo que não, porque tudo que fala de vinho são aquelas lá e tu não tem a possibilidade de fazer uma outra bebida diferente, por exemplo, de um fermentado de, vamos chutar uma fruta qualquer, grume-chama, que tu pode fazer e dizer se é um fermentado de grume-chama ou de uva, tem características específicas. Deixa eu pensar. Não, ele entraria. Como é que é? Como é que ele entraria? Se esse vinho for entrar no Brasil, eles existem, ou seja, provavelmente eles possam ingressar. Provavelmente alguma coisa de bebida alcoólica mista não é uma bebida, né? É só de uva. Não sei, sinceramente. Vou perguntar para os universitários. Não sei. Não tendo, realmente assim, ó, não tendo essa definição no Brasil, pode ser que não possa nem entrar e nem ser feito, né, e comercializado. Mas tem algumas coisas que estão aparecendo pelo mundo com graduação alcoólica bem baixa. Só que aí quando tu não retira álcool, o que tu faz é deixar de fermentar, né? E naturalmente eles são doces. Tem no Brasil, eu andei vendo aí tinha uma época o Duegrade, Pernatura, e tem umas marcas mais, como é que é? Moscato com K, Moscatino, eu acho, um negócio assim. Mas é uma tendência, tá? Que começa a aparecer vinho com menos álcool. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. A gente não tinha terminado essa sobre o pisco, né? Não é um destilado de bagaço, é um destilado de mosto fermentado, na realidade deles. Não envelhece, tá? E o pisco, inclusive, se preconiza que seja bebido jovem, porque ele vai perdendo seus aromas frescos, jovens, que vêm das uvas. E eles não põem madeira, diferente do chileno que envelhece em madeira. Que pode envelhecer, né? Não obrigatoriamente. É um destilado de uvas brancas aromáticas, está quase certo, mas eles não têm só branca, eles têm tintas também. E é um destilado de borra fermentada? Não. Tem que ser mosto produzido para isso. Uma coisa mais. Mas abaixo de leve é que eu não sei, Oswaldo, como é que ficaria. Se ele entrar abaixo. Não sei mesmo. Vocês chegaram a ver algum vinho leve alguma vez na vida? Sei que a Sinuelo tinha um, há 1000 anos atrás. Na época, inclusive, que o vinho leve era de 7 a 10. Mas eu acho que eles não têm mais esse produto. É uma garrafa renana. Nunca mais vi. Abaixo do 7, eu acredito que ele não tenha como entrar, tá? Não, assim suponho. Na verdade, eu fiz uma dedução aqui. Eu pensei já na menor das categorias. Não foi certo o meu pensamento. Né? O 8 está dentro dessa categoria de leve. Um destilado de mosto fermentado aromático importado ingressa legalmente no Brasil como mosto fermentado aromático. Isso. Não é um blend, não é um conhaque, não é uma aguardente de vinho, porque, né, embora o mosto fermentado seja um vinho, não é. Tu poderia chamá-lo, né, de pisco. Aguardente de vinho faria de vinhos já elaborados. Ou bagaceira não, que é de bagaço. Que é a mesma grapa ou graça. A próxima. O destilado de vinho ingressa legalmente no Brasil como um blend. Não é pisco, né, que seria de mosto aromático fermentado. Não é conhaque, porque é a denominação, né? O conhaque é um blend, mas nem todo blend é um conhaque. Aguardente de vinho não é...
não é o aguardente de vinho com aquela percentual alcoólico que envelhece é chamada de blend. O produto aguardente de vinho em outros países até tem um nome de aguardente de vinho, o blend tem um nome de aguardente de vinho, aqui pra gente é o pré-blend, vamos dizer assim, o blend antes de ser envelhecido e tudo mais, com a graduação alta. É o que usa para fazer vinho do Porto, vinho licoroso, por aí vai. E não é bagaceira, que bagaceira é de bagaço. Tudo certo? Tudo certo, vamos lá. Como pode chamar-se um destilado de bagaço fermentado, importado a ingressar legalmente no Brasil? Essas aqui, pisco, né, porque pisco já falamos, não vou repetir, blend é de vinho, né, pisco é de mosto fermentado aromático, conhaque segundo a nossa lei, ainda existe essa palavra horrorosa, conhaque fino, na verdade, né, conhaque puramente não existe, conhaque fino existe. Que é o mesmo blend. Aguardente de vinho não é o caso, né? A gente não comercializa com esse nome. Bagaceira, ou grapa ou graspa. Tem alguma outra coisa que queria falar? Não, é isso aí. Essa é a última, né? Essa aqui talvez será mais cabeludinha, né? Mas eu fiz questão de dizer um dia antes, né? Olha, gente, lê com calma, presta atenção. Conhaque e armanhaque até dividem algumas siglas, nem todas elas têm o mesmo tempo, né? O próprio VS, o Very Special, não tem 1 ano em armanhaque e 2 em conhaque. Mas o VSOP tem 4 nos dois, o XO tem 10 nos dois. E não existe, tem reserve em conhaque, mas não reserve pale. Isso aqui foi uma invenção minha. E VQPRD é vinho de qualidade produzido numa região delimitada. RSVP por favor, reservar, em francês. E VDQS é vinho de qualidade banda limitée de qualidade superior, vinho delimitado de qualidade superior, que VQPRD, só que em francês. Isso eu inventei. E as avaliações estão corrigidas. Se eu ainda não olhei como é que vocês foram na última, na primeira vocês foram bem. O gráfico estava para cá, que significa que vocês foram relativamente bem. Essa segunda eu ainda não vi. E esse fim de semana, se tudo der certo, eles mandaram, eu achei que eles tinham mandado, na outra aula eu achei que tinham mandado uma lista atualizada, não era a lista atualizada. Daí agora eu vi que mandaram uma lista atualizada. Então, vai ser um fim de semana meio chato aí de parar para fazer burocracia. Provavelmente eu já consiga lançar todas as disciplinas, e aí fica em dia, com uma lista com o nome de pessoas como Gutenberg e Medrado, que não estava, né? E acho que quero ver se eles já me elucidaram uns outros ali que eu não sabia quem era. No princípio já vai tranquilo. O que vocês têm mais de perguntas? Chove pra caramba aqui de novo. Perguntas? Tô louco pelo vinho já, né? Ali. Não, eu já lancei não, tá? Eu já calculei a tua, eu só não mandei porque eu achei que era mais confuso eu fazer isso sem a lista. Agora, com ela pronta, eu vou mandar de novo, fazer toda ela de novo e dizer, aí estão as notas. Agora vem um momento, cara, mas vai dar tudo certo porque já encerrou a disciplina. Olha só, tem mais destilado no mundo? Além desses, tem uma infinidade de destilado com algumas especificidades, tá? Deixa eu parar de compartilhar, que aí vocês param de... Pronto. Tem algumas outras coisas, a Grécia tem um monte de destilado, tá? Ouzo pode ser feito de bagaço e anis, metaxa é de vinho envelhecido e com algumas especiarias. O que mais? Como é que é o nome daquele?
aqueles nomes esquisitos. Sicúdia, eu anotei aqui porque eu sabia que eu não ia lembrar. Que é um destilado, eles têm muito destilado de bagaço lá, tá? Que é um destilado de bagaço feito em Creta, de destilação única. Cipulo, melhor eu pôr esses nomes para vocês, né? Senão vocês não vão enxergar. Eu acho que... Pronto, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou falando sobre eles e vou pondo. Ouso, tinha falado do Metaxa. Tinha falado do Cicúdia, que é um destilado de bagaço. Eles têm, inclusive, de bagaço e figo, o que é uma coisa interessante. Uva e figo. O Cipuro, que é um destilado que pode ter, que além de ser, pode ser como se fosse de Cicúdia fora de Creta, mas ele pode ter também a adição de botânicos, a adição de coisas aromáticas. O que mais que nós temos? Esse eu acho o nome mais legal. O Cucuzino, que é de Nisiros, que esse sim é feito de uva e bagaço. De uva e figo, e bagaço é quase a mesma coisa. O uso eu já tinha falado. Aqui na aguardente de Lourinhã, eu aproveito para... Eu comentei sobre ela no começo. Lembrem-se que é uma das 3 denominações específicas para brand, para destilado. Eles não fazem outra coisa. E o que eu queria dizer em relação a isso? Então, só esses 3 fazem. Não, o mundo inteiro pode fazer destilado de vinho, sem problema nenhum. Mas as outras deles não tem especificidade, tá? Olha, tem que colher tal uva, tem que estar em tal lugar, tem que destilar até quando. Tanto que tem diversas marcas de destilado no mundo. A própria França tem muitas. A Espanha tem uma marca grande, que não lembro como é que chama, que produz candies fora de Jerez, mas só não vão poder ser chamados dessas respectivas denominações. Já te respondo, Maria. Tinha posto a de Lourinhã ali, né? Tinha. Por incrível que pareça, o Chipre tem vinhos licorosos, inclusive, e destilado de bagaço, tá? Tem um negócio que chama Zivânia. E tem também uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar. Arak é libanês, é um destilado de vinho com anis, e a presença de anis, quando tu põe água, ele acaba ficando esbranquiçado. É bem típico. É um negócio forte pra caramba. E dos que eu lembro, assim, que tem, são esses. Dos que eu lembro, não, porque de alguns eu não lembro. Se eu não for na minha... Algumas coisas eu vejo uma vez, assim, de lá. Esquecer. São esses aí. Depois vai ter coisas regionais ali, muito provavelmente em torno do mundo inteiro aí, de destilados específicos. E é importante dizer, né, os árabes tinham bastante destilados. E alguns povos árabes que não podem beber, podem produzir e exportar, né? Em alguns casos, sim. E onde é que eles fazem destilado com uva de mesa? Tipo essas que a gente come aí, Thompson. É no Chipre, eu acho. Não, no Chipre faz com umas uvas próprias, que eu não lembro o nome. Sim, te respondendo, eles mudaram o cronograma pra gente, não mudaram para vocês. Tá mudado, por isso que a gente levou mais tempo, graças a Deus, tá? Essa disciplina era para ter acontecido em 4 dias, eu não lembro qual era o número de dias, assim, era uma coisa maluca. Aí, finalmente, eles mandaram um cronograma novo aí. Não, ia ser horrível, tá? Ia ser horrível. Eu tava quase dizendo, não quero, porque vai me enlouquecer. Aí aumentou um pouquinho, tá? E higiene e manipulação, deixa eu ver de quanto a quanto começa amanhã, mas eu não lembro só um pouquinho que eu já digo com precisão aqui.
16 a 31, tá? De agosto. Eu devo pôr o material, hoje eles me deram ok, eu devo pôr o material amanhã, e aí já deixo vocês estudando. Falando em higiene e manipulação, tá? Teve gente que reclamou pra caramba que era coisa demais, que não tinha a ver. Que eu acho que hoje talvez vocês percebam que sim, tem a ver. Em degustação você percebe mais ainda, que quando eu pego um vinho e digo que eu acho que ele é mais de uma região fria porque ele é mais ácido, obviamente eu preciso saber do porquê que isso, né, o que faz a gente pensar nisso. Mas a gente entra nas disciplinas anexas ali, tá? E a gente tem 30 horas de higiene e manipulação, que é muita coisa, e é um conteúdo bem pesadinho, tá? Versa em microbiologia e pela ementa também em sistema de certificação aí, boas práticas de fabricação, a PPCC, que é um negócio bem chatinho. A PPCC eu não sou tão fã. A parte de doenças transmitidas por alimentos, mas tem microbiologia, tem que lembrar de uns nomes esquisitos, tem que lembrar o que causa o quê. Então, nem vai adiantar, eu já estou avisando de antemão, assim, tá? Não vai nem adiantar fazer textão dizendo que acha que não precisava, porque eu o que faço é seguir o que está lá. E mais ainda, quase todo curso dessa área tem higiene e manipulação. A maior parte dos cursos de sommelier pago não, mas para tu trabalhar nessa área, tu precisa da certificação de higiene e manipulação, tá? Tanto que em Floripa, por exemplo, a gente tem, mas lá a gente tem 20 horas com prática. 30 horas sem prática, eu olhei assim e disse, oh. Sim, agora vem uma parte um pouquinho mais assim, enfim, tá? E a RI é tranquila, a RI é 10 horas, eu não vou dar uma aula, eu olhei ali e disse, não, mas 10 horas, não vou dar menos que 2 por dia, ninguém para estudar menos do que isso. Vou deixando com bastante folga ali os vídeos, vou deixar algumas coisas escritas, assim, do tipo, olha, presta atenção nisso, naquilo, e é isso. E aí depois vem as mais legaisinhas, né? Vem serviço do vinho, noções de degustação, acho confuso as duas coisas juntas, mas dá certo. E depois é no gastronomia. E vai acabar, deixa eu dizer aqui para vocês, já que vocês estão por fora das datas aí que foram mudadas, só um pouquinho. Eu fiquei sabendo hoje até quando vai, na verdade. Achei mais coisa para fazer no fim de semana. Dia 6 de outubro vocês terminam. Bastante, né? Porque ficou assim, muito. Não, mas olha só, finalmente sommelier, não, gente. Sommelier tá desde quando vocês estão vendo. E eu diria que principalmente, né? Do que coisa de ficar rodando taça dizendo que é um chardonnay barricado, não sei o que. Na verdade, toda a parte de campo é importantíssimo. A parte de elaboração é importantíssima. Acho bem. Inclusive, acho que é o mais importante até. Vocês vão ver, por exemplo, aula de serviço, com alguma tranquilidade, é uma aula. Se nós tivéssemos como fazer prática, tu dava para fazer mais, mas tu vai olhar, olha, tu vai pegar o steel cap, tu pode girar aqui. Esse é... isso aqui tem que cortar embaixo, dar 3 cortes, coisa e tal, fazer... sabe, as pessoas têm essa ideia, assim, vai ser só aquela coisa lá. E vai ganhar um chip, né? Tem um chip isso aqui é rosas do Madagascar, do não sei o que. Não, né? Na verdade, é um negócio longo. Mas, sim. Inclusive, eu não sei como é que a gente vai fazer com degustações, tá? Eu, de antemão, digo que não vai ter, mas eu perguntei, inclusive, enviei um questionamento para eles, caso vocês queiram fazer, porque tem uma questão até de legalidade, tá? De repente a gente dizer, vocês podem pegar um vinho, aí alguém reclamar que a gente tá... Já aconteceu conosco em Santa Catarina, tá? Que a instituição é pública, ela que tem que oferecer, eu não tenho que gastar meu dinheiro fazendo isso, então eu já fiz esse questionamento para ele, tá? Antes de sair a disciplina, mas não recebi resposta ainda. Porque eu não pretendo que vocês apenas me vejam degustando, já tem várias coisas que eu degustei para fazer vocês pensarem ali em como faz o processo, mas seria legal que vocês também pudessem desenvolver. O que mais que eu queria dizer para vocês? Sim, então vocês vão ver assim, a aula de serviço, em 2 horas tu resolve.
Análise sensorial demora, análise sensorial precisa de mais tempo, só para ver teoria efetivamente. Depois, se tivesse práticas, ia um bom tempo. Em Santa Catarina, a gente faz, tirando as 4 primeiras aulas, depois disso, as próximas 16 tem vinho. Todos os dias, que é para a pessoa ir treinando, provando e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente vê é a análise sensorial, depois vai ali parte de campo, depois vai para a parte de enologia mesmo, aí sim, regiões do mundo, aí tu viu o vinho, tu viu como elabora o vinho. Por exemplo, para vocês, como vocês tiveram viticultura, a única coisa que vocês veem, assim, de parte mais de campo é só lá no começo, não tem aqui as principais regiões, que é uma coisa que eu acho que faz falta. Não tem, eu sempre deixo isso para depois, né? Aí tu já entendeu de questões do campo, já entendeu de questões de elaboração, lá no fim tu entende por que o vinho de tal lugar é desse jeito, por que eles costumam lá envelhecer desse ou tal de outro jeito, e por aí vai. E aí depois sim, vai para harmonização e, e funciona mais ou menos desse jeito. Deixa eu ver uma coisa, falei dos destilados, copiei as avaliações, o que mais que vocês têm para acrescentar, perguntar, pedir sugestão? Ai, peraí, alguém tinha falado alguma coisa aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Aqui foi o Érico, disse que pesquisou sobre legislação, encontrou material de lei do vinho sistematizado. Eu achei legalzinho esse material, com os rótulozinhos, né? Sebrae e Governo do Rio Grande do Sul, isso. Eu achei muitas dúvidas com relação aos enquadramentos e conceitos. Eu achei bonzinho, tá? Vou dizer que eu nunca parei para ler ele, assim, né? Ou li inteirinho, mas do que eu olhei, eu achei que tava interessante. O Heitor perguntou aqui se já foi 50% do curso, qual a recomendação ao fim? Porque eu tenho conversado com muita gente, assim, ó, tomar vinho e viajar. Mas aquela coisa assim, né? O que eu faço? Tô com dinheiro, tá? O que você acha que eu faço? Beba e viaja. Mas efetivamente costuma dar mais certo, tá? Eu tive uma aluna, a gente teve ali uma vez, a bem da verdade, a gente aproveitou um curso lá do campus que tem enologia e fez um curso que era só de enologia mesmo. E ela disse que ela olhou todos os cursos, olhou o nosso e disse, pô, eu vou pagar 6 mil para fazer um curso de sommelier. Aqui eu tenho tudo muito mais, e o que eu não gastar, eu pego o dinheiro, comprar vinho e viajar. E eu acho que é um bom caminho, tá? Mesmo em formação de sommelier mesmo, dessas que tem ABS, coisa assim, não é o que tu vai ficar tomando ali que tu vai resolver a tua vida. Por máximo que tenha vinho, às vezes muito vinho, 8 vinhos numa aula, vamos dizer, tu não faz aí quantas horas que eles têm lá, 60 horas, qualquer coisa assim, vamos dizer que seja 10 aulas, dá um pouco mais, 20 aulas, faz 20, 2 vezes 8, 16, 160 vinhos. O que é 160 vinhos no mundo? Nada. E outra coisa, 8 vinhos num dia só, além de, hoje eu acho que é um pouco cansativo, antigamente eu trabalhava com mais vinho por aula. Não te dá um tempo de respiro, é um pouco do que acontece em curso concentrado, assim, né? Não te dá o tempo de respiro, assim, é diferente, pedagogicamente, tu provar um vinho hoje, dar um tempo e voltar a semana que vem provar de novo, e nesse ínterim tu ter algumas experiências externas com vinhos, é melhor, sabe? Eu tenho visto que é a melhor forma de fazer. Mas, te dizendo isso, qual a recomendação para o fim? Para mim é essa aí. Para experimentar, é comprar vinho de lugar diferente, e é não escutar muitos produtores. Os produtores costumam falar as coisas que eles querem. Eu acho que eu tenho tentado. Como eu zerei meus vinhos aqui na minha mãe, na verdade eu não zerei os vinhos na minha mãe. Tem alguns que eu não quero abrir agora. Eu botei uma faixa de valor, estou comprando os vinhos e daí estou recebendo, deixando num quarto separado ali, abro, provo. Às vezes é ruim porque eu queria tomar um vinho X e vem um vinho que não era bem o que eu queria tomar. Mas para mim é muito mais legal. Consegue ficar te treinando e provando sem saber, porque se eu provar, sei lá, um vinho.
um gamé que seja, eu já vou olhar para a cara dele num Beaujolais pensando, isso aí é um Beaujolais. E aí piora um pouquinho. Eu acho que eu poder provar sem saber é importante. Talvez quem é casado pode fazer isso. Pode pedir para a mãe, enfim, é uma ideia boa, tá? E uma coisa que eu não gosto, quando a gente falar em degustação, a gente vai falar nisso, eu não gosto daquele negócio de pega a fichinha do vinho tal lá, do vinho tal não, da variedade tal, e aí começa a fazer um negócio, o cara crachá, assim, que é péssimo, que é super cômodo, que parece que te faz entender tudo, mas que é pouco, te dá pouca autonomia, porque o dia que você te botar uma taça ali, agora fala disso aí, sem a fichinha parece que não funciona. E tu acaba deixando, algumas vezes, a fichinha um pouco limitada, porque ela vai trabalhar com a média desse vinho no mundo. Ah, tem pimentão, tem não sei o quê, tem que estar ali. Passa a ser sim ou não. Eu, particularmente, acho muito melhor trabalhar. E eu sei que, no presencial, sobretudo, meus alunos, às vezes, olham, mas será que então podia fazer o contrário? Podia, seria mais, mas seria menos, formaria menos o sensorial de vocês. Fica muito claro, assim, não vale muito a pena essa coisa de decorar o que, que tem, começar a provar, e aí quando provou um, provou três, provou 10, opa, olha só, isso aqui tem essa acidez mais alta que é comum para essa variedade. Essa acidez é um pouco mais baixa numa região mais quente. Eu, particularmente, acho que é o jeito mais interessante de a gente se formar enquanto provador de vinho. Dei uma palestra aqui que Deus livre. Eu nem gosto de falar, né? Falo pouco. O que mais, gente? Temos bastante tempo ainda para. Vocês devem estar escutando barulho de chuva, tá chovendo forte aqui. A Denise pergunta para quem está conhecendo esse mundo dos vinhos totalmente na teoria, o que recomendaria para começar a degustar e como observar as características desse vinho? Sabe que a tua pergunta é interessante? Provavelmente a gente vai falar de tudo isso quando a gente falar em degustação, mas sabe uma coisa, às vezes a gente se questiona, esse pessoal que tem muita grana e que toma baitas vinhos, será que eles sabem? Não é que não saibam, será que eles aproveitam tanto o vinho? É um negócio, é igualzinho tudo na vida. Tu não começou gostando do café sem açúcar, começou gostando dele com açúcar, com muito açúcar. Né? Talvez, alguns até hoje com açúcar muito. Mas tu vai tirando açúcar um pouquinho, e daí quando tu vê que tá no vinho no café sem açúcar. Tu vai descobrindo que o café sem açúcar é muito mais legal. Tem várias coisas que todo o gostosinho dele não tem mais, mas que muitas outras características você não sentia porque ele era entupido de açúcar. Vai do vinho suave ao vinho seco. Acontece isso. Tem uma hora que tu fica num ponto de desconforto ali. Que tu diz, mas por que eles tomam essa porcaria desse vinho que tem gosto de nada? Até tu descobrir que o mundo vai além do açúcar. Mas eu falei tudo isso para dizer assim, olha, eu começaria sempre do baixo. Acho que é um grande negócio começar de grandes vinhos. Vão ser mais tânicos, vão ser, talvez, mais oxidados, vão parecer mais estragados, principalmente quando a gente não tem essa experiência com esse tipo de vinho. Eu, para mim, ali, eu acho que compraria tudo que tem da Rio Sol, da Almaden, quem mais? A Botticelli tinha uns vinhos bons também, mais leves, mais tranquilinhos, assim, de entrada. Um bom Cabernet Sauvignon chileno de uns R$40, para entender o que é Cabernet Sauvignon chileno, que é, de fato, muito bom. E por aí vai, eu começaria daí. Tá? E para quem não gosta de vinho seco, continua no suave um tempo. Presta mais atenção no que está tomando e continua no suave. Aí vai ali, sai do Campo Largo, não sei se tem aí, como é que chama aquele vinho? Quinta do Morgado, aí vai para o Almaden suave. Pô, tu saiu de vinho comum para vinho fino, melhorou. Já te traz muito mais características. Inclusive, a minha mãe não toma vinho seco, até toma, mas não é o preferido dela. Ela andou comprando uns Almaden suave aí que são muito bons, assim. Tecnicamente, ok, e não muito doces. Quando saiu do muito doce para o pouco doce, já melhorou. Talvez tu nem aceite logo de cara, para quem gosta de coisa muito doce. Quando tu saiu de vinho comum para fino, já mudou um pouquinho. Ela vai ver que tem outro tipo de frutas, que tem evolução, que tem mais, enfim, tende a ser mais complexo, por aí vai. E aí chegou no seco, para mim tem que começar, tem que gabaritar a linha inteira lá, da Almaden, da Rio Sol, da Botticelli, eu acho que está num caminho bom. Começa a perceber.
E outra coisa que eu acho que as pessoas não fazem, às vezes elas compram um montão de vinho e elas tomam um montão de vinho. Num período ali, vamos supor, que em uma semana, aí, em 7 dias, toma 3 garrafas. E 3 garrafas, aliás, uma garrafa aberta, na maior parte dos vinhos, daqui a 7 dias, tá legal para tomar. Abre os 3 de uma vez, bota eles juntos. Isso vai te custar a mesma coisa. Não te custa mais caro. Toma os 3 juntos. Se for possível, pede para o marido, para a esposa, para o filho, sei lá eu, abrir e servir, deixar separado lá. Te permite provar sem saber o que é, achar diferença, semelhança, e depois descobre o que é. E aí, descobrindo, tu faz o cara crachar lá, olha, o Cabernet devia ter isso aí, que eu sinto, que eu não sinto. Acho isso que tem. E para quem tem costume de tomar vinho, sai o mesmo preço. Não está aumentando, não está comprando coisas a mais. Mas meus alunos costumam dizer assim, né? Costumam tornar a vida das pessoas mais caras. Provavelmente sim, tá? E olha que muitos saem lá do suavizão mesmo. Ou saem do não tomo vinho. E tu vai aprendendo. Cada vez tu vai entendendo mais, percebendo mais aqueles vinhos que tu achava ruim porque não eram doces, que não tinha cheiro de morango. Eu não vejo outra forma, Helenise, o caminho para mim é exatamente esse. Um demi-sec de Cabernet Tanat e Gamay, isso é da Almaden pela descrição, né? Suponho que sim. Eu não tomei o demi ainda. Minha mãe comprou aí uns suaves, e eu achei que tá muito, os vinhos da Almaden estão muito caprichados. Antigamente eles tinham algumas deficiências, hoje estão muito bons. Closes nobres. Sim, é mais leve. Mas eu vou te dizer assim, que os tintos da Aurora, os tintos de base deles, eu acho aquela velha história. Tu faz vinho branco muito, muito mais facilmente num lugar não tão bom de maturação do que tinto. Os tintos da Aurora não são meio sem graça. Olha, tá um barulho horrível aqui de chuva. Não, mas eu acho que foi um microfone tal, né? Acho que sim. Juliano, eu acho que você está... Deixa eu ver se eu consigo silenciar, consigo. Não me tomem por ditador, tá? Mas é que senão vocês também não iam entender. E aqui tá chovendo, eu realmente não tô entendendo. O branco não gostou, sério. Eu gostei, eu acho que os brancos baratos da Aurora... Aí tá, vou ter me lembrado. Comprei aquele Saint Germain, que é uma garrafa de ampulheta, que é horrorosa. Que é um negócio... Enfim, que vende pra caramba por causa da garrafa, tá? É um vinho que eu acho interessante, porque é um vinho mais base. Tá saindo de novo, peraí, eu achei que tinha selecionado, calma aí. Desculpa. Mas como eu estava dizendo para vocês, o Clos des Nobles é um vinho, o Saint Germain, que é um vinho super base. É um caso, assim, de um vinho super bem feitinho, que tecnologicamente está adequado, tecnicamente está adequado. Boa fruta, gente. Vamos lá. Eu vou ter que tirar na próxima, porque não deve estar na frente do computador, deve estar. Enfim. E atrapalhou, efetivamente atrapalhou, né? Tanto que eu me perdi no que eu estava dizendo agora. Pronto. Agora não está mais. Pronto, vamos lá. Desculpem, eu me perdi aqui mesmo porque estava falando sobre o Saint Germain. Eu acho o Saint Germain um dos casos que mostra assim, que não são as melhores uvas da Aurora, tem um vinho super bem feitinho. Só tem que cuidar para não comprar o doce, que é suave mesmo. Que não é muito, que não tem problema, mas que não é, né? Porque acaba tendo muita presença de açúcar. Deixa eu ver o que mais. O que eu acho do Matheus Rosé? Bem legalzinho, tá? Tem estado com preço bom e é um vinho que é outro que tecnicamente é um vinho perfeito. Só que tem açúcar.
pouco, inclusive, acho bem equilibrado, acho muito bom, assim, como um rosé. A Verusca diz que está abrindo os horizontes para os nacionais. Está tomando uma Aurora Cabernet Sauvignon reserva. Os tintos da Aurora eu não sou tão fã. Tá? Os reserva até são uma linha um pouco melhor, não tão espetacular, mas são. Mas eles têm... Cabernet Sauvignon da Serra é uma coisa que eu não aconselho, se não é um realmente muito bom. Acaba tendo aquele cheiro de pimentão, acidez um pouco mais alta. E a Aurora costuma pesar em madeira, que é uma coisa que eu não gosto muito. Porque os consumidores gostam. Assinatura lançamento da Rio Sol, não conheço. Quem sabe faz ao vivo, exatamente. Qual dos votos pro Saint Germain? Eu não lembro como ele chama, tá? Ele é um vinho branco, seco, porque tem um demi-seco e um suave, se eu não estou enganado. O seco é interessante, ele tem Semillon, Trebbiano e mesmo Moscato, que são uvas que a gente acaba não usando como varietal. O Matheus Rosé é um pouco docinho, de fato, mas eu ainda acho interessante. Sim, os Cabernet da Serra Gaúcha têm acidez alta, normalmente. O 8 eu acho que eu já tomei, faz tempo. O que mais, gente? A música não, gente. Então, a música precisa... Eu já sou um pouco distraído, assim, meus alunos às vezes não entendem, você olha para eles assim, não falem junto comigo, me distrai. Garibaldi, eu gosto das coisas da Garibaldi, eles melhoraram muito, eles estão com um flash dietante lá pra caramba, então os tintos deles estão melhorando, estão se tornando mais frutados, mais leves, mais como deveriam ser. É o que eu digo do que eu acho do vinho do Vale de São Francisco. Eu prefiro muito mais que tu faça um vinho muito bom, ok, um vinho muito bom de entrada, enfim, que não seja teu top, que se mate para fazer um top e nem seja um grande destaque. Eu acho que... E a Garibaldi está chegando nisso, de fazer mais vinhos palatáveis, os tintos agradáveis. Eu trabalhei na Garibaldi, né? Então eu conheci, não devia dizer isso, mas eu conheci o vinho de todos os tanques. Tinha coisas que não dava e tinha coisas legais. Mas eu acredito que eles rejuvenesceram a empresa, a linha e a própria ideia de vinho deles. Tem ficado interessante. E os espumantes deles, eles sempre foram ótimos, tá? Os espumantes deles, desde sempre, eles foram muito bons. Se quando vem no rótulo só Cabernet, se é Sauvignon, não, depende muito do caso. Às vezes, inclusive, é os dois. Antigamente era Frank, tá? E daí só tinha Frank quase no Brasil, era Cabernet Franc. Eu não gosto quando eles chamam rótulo de Cabernet, mas o Conde de Foucault é um rótulo clássico da Aurora. Chamava Cabernet, só era Cabernet Franc. Chamava Cabernet, só porque desde antigamente era Cabernet que eles chamavam. Não, o Conde de Foucault antigamente era um grande vinho, hoje não dá. O que mais, gente? Temos tempo hoje para respirar, até para escutar música. Eu não entendi que música era, mas pelo visto não era boa, sabe? Se fosse boa, a gente ainda... Uma bossa nova, negócio assim, não, era um negócio esquisito. O que é dos destilados? Não teve porque não deu tempo, João. Até tinha pronto, né? Mas acabou não dando tempo. Daí eu não quis pesar muito. E olha que vários não foram, vários a gente falou só hoje, que acabam sendo pouco representativos. Mas deste lado a gente consegue dividir em três, né? Brand, grapa e pisco. Só tem que lembrar que tem alguns de determinados lugares. Country era a música ou era o vinho aquele Country Wine? Por incrível que pareça, o Country Wine, uma época, foi fino. Eles começaram... Eles tinham... A Aurora tem uma empresa no Uruguai, que traz aqueles vinhos lá, Hacienda, Horneiros, tudo deles. Só muda o rótulo para uma rede diferente. E eles estavam com um vinho entalado que não estava legal para vender como varietal, assim como vinho fino. Joga no Country Wine. Aí o Country Wine era Uruguai e fino. Não me perguntem
Isso eu não estou falando de segredo industrial, isso aconteceu. Se tu via lá no supermercado, dizia, produzido no Uruguai, vendido fora. Açúcar, e aí tudo deu certo. Nunca tomei, tá? Os de malo. De malo é da Cristófoli, eu acho, que é de um, inclusive, um ex-contemporâneo meu aí. Ex-contemporâneo não, contemporâneo é sempre deixa de ser. De enologia, mas eu não acho que eu nunca tomei. Acho não, eu nunca tomei. Eu confesso que eu tomo pouco vinho brasileiro e cada vez menos vinho de base. Então nem sempre eu sou uma boa dica para coisas do Brasil. Vou falar sobre... Ah, Wine Intelligence é aquela consultoria. É bom assinar as coisas deles, tá? Eles costumam fazer consultoria para tudo que é consórcio de exportação, conselho regional, conselho vitivinícola, e eles têm sempre estatísticas muito boas, tá? Eu assino os reportes deles, volta e meia vem notícia novinha. Eu quis dizer, João, esses vinhos mais em conta, efetivamente, os primeiros vinhos da empresa, o vinho mais de consumo corrente, efetivamente, eu acabo tomando pouco. A Pamela me perguntou sobre não acessar qualquer canal. Esse Wine Intelligence eu acho bom. Wine Folly eu acho bom. O que mais que eu acho bom? O próprio site da OIV tem coisas, tem normativas e tudo mais, e tem notícias e, como é que chama? Estatísticas de produção no mundo, que eu acho interessante. A revista de vinhos de Portugal, que chama-se Revista de Vinhos, eu acho boa. A adega traz matérias muito boas e mais fáceis, mas a adega tem algumas coisas mais técnicas. Para quem acha que não precisava daqui, vai encontrar lá. A adega volta e meia está com matérias mais técnicas. O que mais que eu gosto de ler por aqui? Para quem não fala as línguas, eu acredito que um tradutor, que um Google funciona, tá? Acessar o site da Jancis Robinson, eu acho muito bom. Revista Decanter, não a importadora, né? A revista. Wine Spectator. Wine Spectator costuma ser mais comercial. Eu gosto mais da Decanter, né? Tem matérias mais técnicas. O que mais que eu aconselho? Tem, sabe, não deu tempo, foi muito engraçado, porque eu apontei, sabe, um negócio, daí eu vi que alguém escreveu. Pronto. O blog da Valdura. Acho super bom. São até conhecidos meus que escrevem, normalmente é o Lucas ou o Jonathan, quase que eu falei o apelido, não era uma ideia boa. Muito bons, tá? Tem matérias muito boas, eu tenho coisas que eu uso em aula, que é deles lá, que eu printo e digo, tem um resuminho aqui, sim, são muito bons. Um conteúdo bem de qualidade, gosto também. O que é o UFC, desculpa? A.fr, talvez, era isso, da França? Outra coisa que é ótima, sim, os sites da... Quer ver aqui? Vamos jogar. Me diz uma região qualquer aí, europeia. Agora vem 10, né? Eu vou pegar uma só. Champanhe, pronto. O site da denominação de champanhe é maravilhoso. A internet está lenta. Aqui. Onde é que eu parar o Meet aqui? Ó, já está aberto ele aqui, uma guia. Pronto. Aqui vocês têm informação garantida, materiais ótimos. E acho que se vocês pedem para o Google traduzir, ele traduz. Às vezes imagens não, porque às vezes o texto está na imagem e ele não traduz. Mas dá direitinho. E por aí vai, tá? Olha, eles estão com os cursos abertos sobre champanhe. Que legal. Não sabia disso. Bom saber. E por aí vai. Acho que são boas fontes, tá? São fontes que vocês têm aí, tipo, garantidas. Catalunha em si não é uma denominação, não tem, né? A Alsácia, da Alsácia tem. Deixa eu procurar como é que é o ofício deles lá, não tenho certeza.
Vamos ver aqui. Aqui. Ó, não precisa de muito, algumas palavras a gente alcança. Mas é tudo em outras línguas, gente. O mundo não é em português, tá? O mundo é em várias outras línguas, sobretudo vinho, que é coisa da Europa, menos ainda em inglês e francês, espanhol e por aí vai. Pronto, aqui vocês têm Eu não sei se esse é o oficial, inclusive, eu tô achando que não. Eu não lembro como é que chama o órgão de regulamentação deles lá. Como é que é? Boa, Bureau Interno, provavelmente alguma coisa assim. Eu acho a Jancis Robinson boas nas pontuações, eu acho ela e boa nas coisas que ela fala, assim, isso que eu provei que ela já provou, olha assim, pô, mas eu entendi, assim, não é aquelas maluquices, eu gosto bastante dela. O que mais, gente? Tá quase na hora. Hoje eu vou. Hoje vai ser. Hoje eu dou. Hoje é dobradinha, Pinot. Maravilha. Hoje ou é Pinot ou é Pinot. E esse aqui tá muito bom. Eu não achava que esse vinho era bom, tá realmente muito bom. Tem esse alemão que não tem uma grande carinha de alemão, mas tá bom também. Mas vou tá melhor. E, aliás, boa. Antes que a gente, parece que a gente está se encaminhando aí, pera aí, só um pouquinho. A Pamela perguntou se pudéssemos indicar um país ou região para irmos com o objetivo de aprendizado e no turismo. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu não sei se todo mundo conhece? Serra Gaúcha. A primeira coisa que a gente deveria conhecer são os nossos. Eu acho que é uma... E te digo assim, ó, tá, mas só porque a gente está no Brasil, não. Porque se viaja muito facilmente no Brasil, tá? Tem outras, na Serra Gaúcha, sobretudo, tem regiões, as regiões do mundo são meio difíceis de viajar, às vezes elas são muito distantes. Chile mesmo, se tu vai de uma vinícola para outra, tirando as que estão dentro de Santiago, ali, Cozinho Macu e Ponte Toro, o resto é tudo muito distante. Eu, particularmente, acho interessante conhecer a Serra Gaúcha. E o que mais que eu acho que é interessante, e França, no geral, acho bom. E Portugal, que é relativamente fácil, só que teria que dirigir, né? Dá para fazer dos transportes? Dá, mas agiliza. É um país relativamente pequeno. E que mais? Por ordem de importância, eu acho que França é uma boa base. E Itália, porque França ainda tem coisas mais parecidas que a gente tem aqui. Itália tem vinhos um pouco diferentes, assim, acho que conhecer os italianos. Uma forma mais diferente de fazer, barricas mais velhas, tempos longos de envelhecimento, vinho um pouco oxidado, inclusive, que é uma ideia boa. E vocês vão cestar com o quê? Eu não fui para Itália ainda. Dizem que eu deveria ir, mas eu tenho medo de enfim, acabar com o cartão de crédito. Alguma coisa a mais, gente? Quem estiver tomando, né? Ou quem for tomar, assim, né? Para não dar aquela assim, né? Pô, tava tomando, não. Que vão tomar hoje, só para ter uma ideia. Que interessante, a gente até pode falar sobre algumas características. Ou tá todo mundo santo hoje, ninguém vai. Tá naquele cabernet da Aurora, né? Deve ter pimentão, madeira bastante e uma acidez mais alta. É bem meio típico deles. Você já conhece a Serra? Sabe um lugar que é bonzinho de conhecer, que é um pouco mais fácil de viajar, de visitar, só que eu teria que pensar em carro?
Uruguai, tudo ao redor de Montevidéu, come bem, toma vinhos diferentes, um certo acento europeu, tem às vezes barrica mais usada, tempos longos, por aí vai, interessante. Alguma coisa a mais, gente? Por curiosidade, Pamela, eu adoro Uruguai. Por Meneta, sabe que não lembro se eu tomei alguma vez na vida, eu acho que não. Vocês vão ver assim que eu pouco tomo vinhos varietais. Pouco tomo vinho varietal, não me interessa muito. E não sou muito fã de chileno e de argentino. E acabo achando os brasileiros muito caros, por isso que eu acabo parando em Europa. Eu não sou um grande fã de vinho chileno, muito álcool. Cabernet Sauvignon deles é muito bom, é verdade. Não gosto de Carmené, gostando de pimentão, assim, que não me desce. Mas não sou tão fã assim. Deu bem quando tu falou. De onde que tu é, exatamente? Adoro vinhos franceses. Adoro vinhos franceses. Inclusive, achei que esse aqui era. Achei que isso aqui era Gamay. Achei que era Gamay do Beaujolais mesmo. Tá muito bom esse vinho, bem frutadinho. Santa Maria, tu sabe que tem produção de vinho lá, né? Já tinha tradicionalmente lá, como é que eles chamam lá, os Fogaça, como é que é o nome da vinícola? Velho Amâncio, e agora tem na Quarta Colônia aí umas vinícolas interessantes. O que vinho era tão caro que a última vez que eu estive em Santa Maria, há 3 anos atrás, não comprei, me neguei. Velho Amâncio, o vinho era ok, mas as outras eram isso, exatamente, tá interessante lá. E tem o Sidney, que é um cara que na saída para Dilermando de Aguiar, uva de mesa, ele tem uma cantina toda de recipiente de polipropileno, e fez vinho. Mas tudo vinho comum em garrafa PET. Engordou bem gostoso, inclusive. Somente quando a gente ganhou um fardo, né? Quando fui lá visitar. Foi o melhor vinho da vida daquela ocasião. Sim, os vinhos franceses normalmente são vendidos mais em tempo assim, de tomar, digamos assim. Mas eu acho o ser aveludado uma coisa ótima, tá? Eu acho aveludado talvez uma das grandes características dos vinhos tintos. Maniacs tem umas cervejas boas, tem uma IPA deles boa. Eu vou por esses dois. Tem um Chardonnay aberto na geladeira que eu achei que tá meio velho. Meio velho não, o problema não é ser velho. Achei que ele tá meio acidez baixa. E vai fazer frio aqui fim de semana. Abri porque tava quente e não rolou. Mais alguma coisa, gente? Pela primeira vez, graças a Deus, eu consegui assim falar sem precisar cumprir uma. Tem coisa para falar ainda. Eu gosto de ter tempo para fazer as coisas, mas nem sempre é a realidade. Não tomei o espumante do Velho Amâncio ainda. Tomei um branco, eu acho. Faz muito tempo que eu não provo. Dica de italiano. Ih, quase que eu caí. Deixa eu pensar. Dica hard ou dica tranquila? Dica tranquila, eu acho que um bom começo para italiano é sempre Sicília, né? Os vinhos são baratos e são mais parecidos com o que a gente tem aqui. Varietais, de uvas de lá, mas varietais. Tem também alguma coisa de uva francesa. Mas acidez mais baixa, um certo dulçor, às vezes são meio seco, até mesmo naturalmente. Acho uma boa. E depois tem primitivo. Mas primitivo é caro. Primitivo é bom, primitivo é aveludado e longevo, é um negócio interessante. Eu gosto muito de primitivo. Tô com pena de abrir um que eu tenho aqui, olhei e disse, não, agora não. O que mais, assim, de italianos com preço interessante? Sabe que a Divino, que é aqui de Santa Catarina,
tá com umas promoções boas em italianos interessantes, tá? Vinhos com 50% que realmente custam aquele preço que custavam, que eu via no supermercado, que é do Angeloni. Acho que vale a pena, eles estão com o Cepagliano lá, que eu acredito que seja um bom vinho. Eles têm uns Chianti, que são interessantes, só que Chianti é mais diferentezinho. Eu andei tomando, cadê? Tá aqui. Eu andei tomando esse aqui que eu achei, eu não sei se vocês, eu tenho que fechar aqui, senão eu não enxergo. Se vocês enxergam, eu enxergo. Mas eu achei ele meio sem gracinha, para um cliente reserva eu esperava bem mais. E tá em promoção. Descobri ontem que ele baixou por metade do preço. Que é a forma como deveria comprar na Wine, porque a Wine bota tudo 5 vezes mais para poder te cobrar metade. Não, a Wine não faz bem isso, mas eles fazem promoção em cima de promoção, e aí me irrita, porque às vezes tu acha que comprou no preço melhor, a última promoção do ano, daí o ano deles acaba naquela semana, que na outra semana sobrou, não vendeu tudo que queria, vai mais embaixo ainda. Então, na Wine só compra com 40% de desconto ou não. A probabilidade de tu te arrepender é grande. O que mais, gente? Eu tô ficando com sede. Não é sede de... Tá na hora de... Esse aqui tava nessa promoção, tá? Eu descobri e fiquei meio irritado porque eu acho que eu paguei uns 100 por ele e tava 60. Droga. As... Tem que, é bom ir acompanhando a wine, assim, nunca comprar quando tem pouco desconto. E nem essas aí de levar mais do que um, porque pode ver, senhora. Hoje eu já vi um outro e-mail desse mesmo vinho, o mesmo valor, um pouquinho mais, talvez, levando uma garrafa só. Então, vai com calma, que a wine adora pegar ali na emoção. De nada. Os vinhos lá estão muito caros, eu não sei quanto é que tá, mas eles estão muito caros ainda. A gente tem comentado isso. É importante, é legal, mas, pô, estão botando os vinhos num preço altíssimo. Tá ficando complicado das pessoas comprar aí, quando tu vê, tu vai converter, ele precisa ser o preço de uma garrafa dividida. Não, o negócio está num preço altíssimo. E é um vinho sempre simples, né? Nunca vai ser o teu vinho top. Imagina, você não estava, eu acho que na outra aula, isso não é uma cobrança que falta. É alguns que a gente que se fazem perceber. Uns porque tem uma boa presença, outros porque nem tanto, né? Mas você está no primeiro grupo, não. 25 uma lata é um preço é mais caro que a Almaden, compra uma garrafa de Almaden logo, põe na garrafinha de água e leva por aí. É mais barato, é melhor. Então tá, gente, obrigado, boa noite. Nos vemos, eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã é postar esse material. Na verdade, ela começa, eu programei para ela começar a segunda, se eu não estou enganado. Sim, eu só usei os dias úteis, mas vocês têm tempo daí, vale a pena. Eu vou pôr sempre de 2 em 2, em uma semana cada aula, dá mais certo. Boa noite, gente, obrigado. Obrigado, igualmente.